O mandato judicial na segunda-feira preparou o caminho para que o governo federal removesse o arame farpado, mas o Texas colocou ainda mais. Alguns então pediram que o governo federal tomasse o controle da guarda do Texas. Eu gostaria de lembrar a todos que as circunstâncias sob as quais o governo federal pode mobilizar a Guarda Nacional dos Estados são delineadas pela lei. Acho que eu não preciso dizer mais nada. Mas eu não vou falar sobre nenhuma especulação, sobre nenhuma atitude que o presidente pode vir a tomar agora. O governador Greg Abbott disse na sexta-feira que o Texas está preparado para qualquer conflito entre o estado e as autoridades do governo. O governador do Texas, Greg Abbott, escreveu uma carta não simplesmente para a administração, mas também para o mundo, dizendo que o estado do Texas tem autoridade sobre a Constituição de se proteger, e que essa autoridade é a lei suprema daquele lugar, suplantando até mesmo qualquer estatuto federal. E então, rapidamente, mais 25 outros estados com governadores da direita assinaram uma carta em apoio ao Texas e seu direito constitucional de se defender neste país. Entre esses estados estão Ohio, Flórida, Utah, Nevada e muitos outros. Depois disso, o governo federal respondeu ameaçando esses estados, especialmente Texas, dando um prazo de 24 horas para permitir que a polícia de fronteira reabrisse a fronteira e removesse o arame farpado. Obviamente, há um conflito aí. O que acontece agora? Você consegue imaginar um cenário no qual você coloca funcionários públicos do estado armados ao invés da Guarda Nacional do Texas? Nós temos sim funcionários públicos armados ali na fronteira, neste exato minuto em que falamos. É o Departamento de Segurança Pública do Texas, assim como outros oficiais, e também a Guarda Nacional de outros estados. E você pode ter certeza de que haverá mais guardas nacionais de outros estados e mais policiais armados vindos de outros estados. Nós fomos invadidos. Nós exigimos apoio do presidente para proteger o nosso estado, e eles se recusaram a fazê-lo por 8 vezes. Eu então decidi declarar que o meu estado está sendo invadido debaixo do artigo 1, seção 10 da Constituição, para assegurar que o Texas seja capaz de utilizar cada ferramenta de nosso arsenal para defender o nosso estado. Dos vários estados de direita que apoiaram a sua carta, quantos você acha que enviariam suas guardas nacionais para ajudá-lo? Eu ficaria desapontado se a maioria ou todos eles não nos ajudassem. Eles sabem que essa é uma luta pelo futuro da América. Eu creio que todos os estados estarão unidos até dezembro. Eu também acredito, no entanto, que isso tudo chegará a um fim no dia 20 de janeiro do próximo ano, porque eu acredito que o presidente que será eleito colocará em prática as leis de imigração que existem em nosso país, e não apenas no Texas. Nossa nação precisa disso. Portanto, Martin, este é um assunto paralelo que está acontecendo, não é? Sim, sim. É como se algo estivesse cozinhando. Isso está levando a um lugar. Aí estão pessoas e, eventualmente, estados inteiros que estão ficando desiludidos com a direção que o governo federal está tomando. Agora, será que é apenas uma questão de fronteiras? Ou, na verdade, se trata de um confronto entre esquerda e direita? Exato. Também não é uma questão que tem a ver com a divisão entre igreja e Estado? Sim. Não é uma questão de declínio moral? Claro. Muito bem. Portanto, basicamente, este é um dos assuntos que foi permitido, digamos assim, que ficasse popular. Pois é, eles estão utilizando esse assunto Exatamente. para trazer também outros assuntos à tona que já estão sendo agitados em outros estados também. Você acha que a intenção deles não é varrer a agenda liberal do mapa e implementar uma agenda mais conservadora? Não apenas para o bem do povo, mas para o bem da moralidade, de se voltar a algo que tenha mais raiz espiritual, digamos assim? Sim, sem dúvida. Esse é o discurso deles. É voltar às raízes, voltar ao espírito dos pioneiros cristãos. Muito bem, então seria esta então uma distração? De Satanás. Sim, dele. Para manter os seus olhos ocupados de forma que, eventualmente, você escolha um lado ao invés do outro. E você o faça por estar farto daquela situação. Isso faria com que você escolhesse um lado ao invés do outro. E veja, como mencionamos antes, algumas das pessoas envolvidas nisso
podem não ter consciência da agenda satânica. Eu acho que não sabem. Se não conhecem a verdade presente, elas são incapazes de entender o jogo. É por isso que este é um assunto tão importante. A verdade presente que estamos trazendo agora é aquela que eles não veem. Eles não veem ainda. Eles acham que estão fazendo isso por Deus e são sinceros em sua crença. Mas infelizmente, no futuro elas terão que fazer uma escolha. Terão que fazer uma escolha. Se você voltar na história e considerar as leis que foram criadas para lidar-se com doenças que surgiram recentemente, ao considerarmos todas as leis que ela criou, vemos que elas têm um objetivo. É a ferramenta da besta. Então, era uma distração para prover o ímpeto para introduzir coisas que serão úteis à besta num futuro próximo. É assim que funciona a verdade presente. Você tem que olhar debaixo do entulho para enxergar a agenda. Do contrário, você só vê o entulho. E esse é o problema, porque aí você se posiciona no lado errado e fica bravo com as pessoas erradas. Muito bem, então hoje existe uma crise migratória nos Estados Unidos da América e há uma outra crise também lá na Europa. E essas crises têm que ver, muitas vezes, com as mesmas questões. Agendas liberais, agendas climáticas. Veja, a agenda climática, que é uma agenda criada para chegar a um certo objetivo, que ataca a verdade presente, tem dentro de suas implicações legais e também financeiras que mexem no seu bolso. Então, se a coisa chegar num ponto que você não pode mais nem respirar, porque você está exalando CO2, torna-se uma questão de vida ou morte. Só falta eles colocarem um medidor de carbono na sua boca para medir a sua respiração, para que você respire só um determinado número de vezes. Digamos, por exemplo, e vamos falar sobre isso logo, mas, por exemplo, eles querem que você seja totalmente dependente deles. E eles querem utilizar algo como ferramenta para deixá-lo dependente. Por exemplo, e se eles disserem: não queremos que vocês cultivem seu próprio alimento, porque aí você não dependerá mais de nós. Eles não diriam tal coisa. Eles simplesmente diriam que cultivar o seu próprio alimento é ruim para o resto das pessoas. Exatamente, Martin. Mas e se disserem: isso daí não tem a menor lógica? Como assim? Então eles dizem: e nós vamos ver isso logo logo. Eles dirão que o gás carbônico aumenta mais se você cultivar seu próprio repolho do que se alguém cultiva para você. E aí as pessoas dizem: ah, então tá bom. Isso é burrice, mas enfim, deixa pra lá. Vou parar por aqui. Sim, isso é verdade. Mas a coisa triste é que as pessoas aceitam isso como verdade. Pois é. Mas ainda assim não existe agitação e raiva envolvida nesse processo, seja na questão da agricultura ou na questão das fronteiras. Há agitação em toda parte. Não existe um descontentamento com o estado atual de coisas, com a maneira como o governo lida com certas questões. Claro, isso não seria uma estratégia para forçar alguma outra coisa? Sim, é a ordem a partir do caos. Ordo ab cao. É assim que eles operam. Antes que eu esqueça, eu não coloquei aí, mas como sempre, o teatro jesuíta está preparando todo mundo para isso daí. Inclusive para uma guerra civil. Antes de chegarmos nessa questão, eu me lembro de um filme que saiu em 97. Era um filme de comédia, cujo nome era A Segunda Guerra Civil. E as coisas que aconteciam no filme são exatamente o que estamos vendo hoje. É como uma estratégia daquilo que está acontecendo. Esse é o teatro jesuíta em sua melhor forma. Como sempre. Toda hora que tem algo desse tipo acontecendo, você vê que a mídia já tinha preparado aquele assunto. É verdade. Então